Olá, sejam muito bem-vindos ao canal Consciência Virtuosa. Hoje vamos falar sobre um tema que afeta muitas pessoas: o medo de falar em público. Esse é um medo comum que pode paralisar, causar angústia e até impedir que expressemos plenamente nosso potencial. Vamos entender as raízes desse medo e como podemos superá-lo à luz do melhor entendimento sobre a mente humana. O medo de falar em público é uma forma de ansiedade social. Ele surge quando estamos prestes a expor nossas ideias ou sentimentos diante de uma audiência, seja grande ou pequena. Pode manifestar-se de várias formas: nervosismo, taquicardia, tremores, sudorese, entre outros. Mas, além dos sintomas físicos, há um componente emocional e mental muito forte que nos leva a subestimar nossas próprias capacidades. Esse medo, como outras formas de ansiedade, é multifacetado. Em geral, podemos destacar 3 características principais. Medo de ser julgado. Muitas pessoas temem a crítica ou rejeição. O pensamento de que podemos ser avaliados de maneira negativa nos causa desconforto e afeta nossa confiança. Expectativa de fracasso. A ideia de que podemos cometer erros durante a fala, tropeçar nas palavras, esquecer o conteúdo ou parecer inadequados contribui para esse medo. Foco exagerado em si mesmo. Quando falamos em público, muitas vezes concentramos nossa atenção em nós mesmos, o que aumenta a percepção de que estamos sob um holofote, fazendo com que cada erro pareça maior do que realmente é. O medo de falar em público é desencadeado por situações que evocam a possibilidade de exposição ou avaliação. Esses gatilhos podem incluir apresentações escolares, reuniões de trabalho, eventos sociais e até conversas com desconhecidos. Cada vez que uma pessoa se depara com uma situação que envolve falar na frente dos outros, seu corpo ativa a resposta ao estresse, muitas vezes interpretando aquela situação como uma ameaça. Isso pode ocorrer tanto em situações formais quanto em interações cotidianas. Agora, busquemos uma compreensão mais profunda e orientada para a superação desse medo. A psicologia tomista, baseada nos ensinamentos de São Tomás de Aquino, nos dá uma visão equilibrada do ser humano. Ela reconhece que somos seres racionais e espirituais, com uma unidade entre corpo e alma. O medo de falar em público, dentro dessa visão, pode ser entendido como uma desordem nas paixões, ou seja, nos afetos desregrados que fogem ao controle da razão. São Tomás ensina que o medo é uma paixão natural, mas o problema surge quando ele se torna excessivo e desproporcional à realidade. Ele sugere que a virtude da prudência, guiada pela razão, pode nos ajudar a moderar nossas paixões. Nesse sentido, é essencial cultivar o autoconhecimento e a humildade. Não devemos exagerar nossas falhas ou dificuldades, mas também não devemos subestimar nossas capacidades. Devemos buscar um equilíbrio que nos permita agir com confiança, sem ceder ao medo irracional. Já a logoterapia de Viktor Frankl nos oferece uma perspectiva complementar. Ela afirma que o ser humano é movido pela busca de sentido e não apenas por impulsos e instintos. O medo de falar em público, nesse contexto, pode ser visto como um sintoma de uma perda de sentido ou propósito naquele momento. Quando estamos excessivamente preocupados com a forma como seremos percebidos, perdemos de vista o sentido maior da comunicação, compartilhar algo que acreditamos ser importante. Frankl ensina que, ao focar no valor do que estamos fazendo, em vez de nos fixarmos nas nossas falhas ou no julgamento dos outros, podemos transcender o medo. Uma ferramenta poderosa da logoterapia para combater o medo é a intenção paradoxal. Se, em vez de tentar evitar o medo, nos propusermos a aceitá-lo ou até exagerá-lo,
Muitas vezes o próprio medo se dissolve. Por exemplo, ao invés de temer a gagueira ou o nervosismo, o indivíduo pode intencionalmente dizer a si mesmo: "Vou gaguejar muito hoje". Ao fazer isso, retira-se o peso do medo e, curiosamente, a tensão muitas vezes desaparece. Como atacar o problema do medo de falar em público? À luz dessas abordagens, podemos traçar um caminho prático para superar o medo de falar em público. Conheça seus medos. A autoobservação é essencial. Tome consciência dos seus gatilhos e reações, mas sem julgamentos. Isso é fundamental tanto para a psicologia tomista quanto para a logoterapia. O autoconhecimento é o primeiro passo. Modere suas paixões. Como sugerido por São Tomás, trabalhe para equilibrar suas emoções com a razão. Isso pode ser feito por meio de uma análise racional do medo. O que realmente pode acontecer? Qual é a pior consequência? Ela é tão grave quanto parece. Foque no sentido da sua fala. Encontre o propósito por trás do que está dizendo. Lembre-se de que falar em público é uma oportunidade de transmitir algo significativo, algo que pode beneficiar os outros. Isso alinha-se com a busca de sentido que Frankl defende. Pratique a intenção paradoxal. Ao invés de lutar contra os sintomas do medo, aceite-os ou até exagere-os na sua mente. Isso desarma a ansiedade e te permite se concentrar no que realmente importa. O medo de falar em público é real, mas não precisa ser paralisante. À luz da psicologia tomista e da logoterapia, podemos entender que ele surge quando nossas paixões estão desordenadas ou quando perdemos de vista o verdadeiro sentido da comunicação. Ao buscar o autoconhecimento, moderar nossas emoções e focar no propósito da nossa mensagem, podemos superar esse medo e nos expressar com confiança e autenticidade. Se você gostou desse conteúdo e quer saber mais sobre temas como esse, deixe seu comentário e se inscreva no canal. Seu apoio é muito importante para nós. Obrigado por chegar conosco até aqui e até a próxima.